Eu sou Mirna Ancelotti e esse é meu canal. E nós vamos começar falando sério sobre narcisismo. O narcisista, ele tem problemas psíquicos, né? E quando a gente fala sobre traços de caráter, né? E eu já falei aqui, eu fui falando de forma aleatória, né? Então a ideia era estar sempre martelando nessa questão dos traços de caráter, né? Que é uma área que hoje qualquer um, né, que tem esse conhecimento, qualquer pessoa que trabalha com gente que tem esse conhecimento, sabe explicar melhor os desvios de comportamentos que andam indignando as pessoas. E nós temos 5, né, traços de caráter. E esses traços de caráter, eles são definidos até os seus 5 anos ou 7 anos. Então, quando a gente fala em traço de caráter, a gente não está falando só no subjetivo, a gente está falando no neurológico também. Então, é uma questão bem séria isso, porque as pessoas, elas colocam a questão do estudo do comportamento humano como se fosse subjetivo, e não é subjetivo, ele é neurológico. Tem toda uma fundamentação fisiológica, química, biológica, genética e neurológica. Então, quando a pessoa fala assim, olha, vai para psicologia, né? É como se tivesse rebaixando, né? E não tem essa questão, não tem. Todas as áreas estudam o ser humano. Cada um caminha para a sua linha, para a sua abordagem. Eu já disse aqui que sou contra essa questão de abordagem. É importante você entender o que é uma abordagem? É sim, porque você pode buscar profissionais que realmente podem lhe ajudar. Essa questão de profissional que pode lhe ajudar, eu considero importantíssima, mas não pela questão de ter formações, mas pela questão do que ele está falando para você, de qual a visão global da vida que ele tem. Então, tem pessoas que são formadas, doutores, blá, blá, e, assim, não tem visão de vida, né? Elas não têm uma intimidade com o processo real de lidar com o ser humano. Tem muita teoria, mas o contato, a conexão, não. E quem tem conexão sabe que o que vem na teoria, o grosso da teoria, ele é sublimado, mastigado, absorvido, para que você possa, em cada caso, analisar de forma correta. Que sai completamente, o formato é completamente diferenciado do que você aprendeu como teoria. Então, muita gente se confunde. Por exemplo, quando Freud fala sobre castração sexual, né, o desejo sexual, né, que quem estuda essa parte sabe que na PNL fala muito sobre isso, né, na neurolinguística, né, sobre esse desejo sexual que se foca ou que se sublima ou desloca, sei lá o que, para comportamentos do dia a dia, como beber uma água, fazer uma meditação. Tudo isso é uma forma de sublimar ou de deslocar, né, as energias sexuais. Por que energias sexuais? Porque são energias de prazer. Então, quando a pessoa fala assim, a criança, ela tem um traço de caráter que é da genitália e que ela começa a ter uma sensação na genitália, isso não quer dizer que ela está sexualmente ativa. Isso quer dizer que ela começa a sentir aquela parte. Olha que interessante isso, né? Porque quando a gente pega na mãozinha do bebê,
que ele aperta a mãozinha, a gente acha que ele tá apertando para sentir a gente, que ele tá sentindo a gente. E é reflexo, porque na verdade a bainha de mielina não chegou, né, até a parte completa, né? Ela não se completou. E mais interessante ainda, né, que a gente acha o seguinte: o bebê nasceu e ele tá perfeito, né? Ele tá perfeito fisicamente. A bainha de mielina ainda não desenvolveu. E se ela não desenvolveu, neurologicamente ele não tá pronto. O neném, a criança, ela vai estar completa, desenvolvida depois do útero, pós-útero, lá pelos 5 a 7 anos. Alguns autores colocam 7. Eu acho que não tem mesmo uma coisa definida, não. Eu acho que é uma coisa de criança para criança ou de pessoa para pessoa, né? Porque cada desenvolvimento é individual, né? Lógico que não passa disso porque pode retardar um pouco, mas não passa disso porque o corpo não permite, né? A parte corporal acaba se desenvolvendo, porque não pode ou não tem como muito tempo segurar, né, as explosões hormonais que vêm e que vão acontecendo. Então, quer dizer, quando a criança chega a ter a sensação completa corporal, ela entra em dormência, né? A gente fala, o momento da Cinderela, né? Ela dorme, o corpo dorme, porque ele só fica nas sensações que nós temos, né? Sensações naturais, que também são sexuais. E é por isso que quando a gente fala, vamos sublimar essa parte sexual, cuidado, né? Você tá muito direcionado só para a parte sexual, seu pensamento tá muito... Então você tem que começar a fazer atividades, porque na atividade eu desloco sim minhas tensões sexuais. Isso é real. Pode aparecer que pessoas que têm uma criatividade muito desenvolvida, geralmente elas são mais só, né? Elas não tiveram muito tempo para estar junto com outras pessoas, desenvolver o relacionamento e acabaram ficando mais só. Isso quer dizer o que é mais só? Com menos sexo corporal. Quando se coloca essa questão, ele acaba tendo que desenvolver outras partes para que isso extravase. Por isso a questão da criatividade, da expressão, né? Do que eu produzo, né? E o que eu produzo tem muito a ver com os meus prazeres, tem muito a ver com o que eu, com meus sentimentos, e sentimentos tem a ver com sexualidade. Aí você fala, bom, depois de tudo isso que eu expliquei sobre a bainha de mielina, então quando a bainha de mielina chega na parte genital, né, antes um pouco da parte genital, que é o controle dos esfíncteres, então a pessoa desenvolve o caráter masoquista. Então eu parei na outra live, outro vídeo, falando sobre, falei sobre esquizoide oral, né? A bainha de mielina estaria no oral, esquizoide útero. Então ela entra na fase masoquista, né? A fase masoquista não é fase, assim, eu falo assim, a masoquismo como perversão, né? E pode ser, mas o masoquista, ele também tem características que são importantes para o nosso dia a dia. Então são pessoas que suportam dores, né? São pessoas que suportam pressão, são pessoas que trabalham em pressão, são pessoas que fazem de tudo para fazer uma coisa perfeita, são perfeccionistas, mais perfeccionistas. Então cada pessoa de um jeito. Então, como você vai trabalhar esse traço que todos nós temos? Porque todos nós temos. Nós passamos a fase que é a fase anal, que é a fase do controle dos esfíncteres. Então, essa pessoa no caráter masoquista errado ou com disfuncional, né? Ele vai desenvolver questões relacionadas a essa situação negativa. Como seria negativa? Então, são pessoas masoquistas, né? Masoquista já fala. São pessoas sofredoras, são pessoas que tudo é muito difícil, porque eles passam por dores fortíssimas, né? De segurar no corpo a produção,
né? Por quê? Porque eles desenvolvem um medo de não ser aceitos, né? É aquela coisa, minha primeira produção, de repente minha mamãe me ama muito, e quando chega na hora que ela vai trocar minha fralda, ela faz cara de nojo pra mim. Então tem algo em mim que não cheira bem. E qual é essa sensação? Né? Que sensação é essa? De humilhação. Então, uma pessoa que humilha outra, né? Por exemplo, aqui nos comentários, né? Vem, faz comentários. Quer dizer, você pode ouvir uma coisa, não concordar com aquilo e ir para outro lugar, meu filho. Mas aí a pessoa vem e quer falar, né? Ela quer humilhar, ela quer deixar a pessoa, ela quer causar, né? Então, são pessoas com traços masoquistas, com um desvio nesse traço masoquista. Claramente, tá? Em todo lugar você vê, gente, assim, aquelas pessoas que corrigem português dos outros. Então, assim, elas já diminuem o outro, né? Então, assim, por que eu tô falando tudo isso, né? Dos traços. Tem tanta coisa, gente, dos traços de caráter, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem muito a ver, porque o oral, ele também, ele humilha as pessoas verbalmente, né? Então, é um traço oral e masoquista, né? Então, humilhar a pessoa, primeiro, traço oral, ter uma desenvoltura oral para falar muito bem, uma comunicação boa, traço oral. Então, uma pessoa que desenvolve um traço oral dentro de uma habilidade, né? Pessoas um caráter oral tem habilidades com a característica oral. O que é? Falam bem, desenvolvem bem, se posicionam bem. Agora, imagina se elas vão pro lado perverso, né? Da perversão, que seria o desvio. Então, elas são extremamente perversas na fala, né? Aquela pessoa que fala imunda, você é uma imunda, né? Tem coisa assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não tenho coragem de machucar o outro dessa forma. Mas, às vezes, assim, quando não é pensado, eu já cheguei a chamar uma pessoa de podre, que é o meu narcisista, né? Que eu venho aqui, eu falo muito dele. O meu narcisista, então assim, quando a pessoa te põe numa situação que você não pense, que você vai agir como reação, né? Que é aquela coisa que você não tá mais acostumada, mas os narcisistas, eles têm a capacidade de tirar você realmente do sério. Então, sai o que vem lá da essência, né? De dentro da escuridão de você. Então, saiu, você é podre, entendeu? Uma coisa que nunca, né? Assim, verbalmente, eu pensei em falar pra alguém. Porque eu considero como não fazendo parte de mim chegar numa pessoa e falar uma coisa dessa. Mas saiu, pá. E da onde veio isso, né? Veio do meu caráter, veio da minha defesa, porque os caráteres são defesas. Então você só vai colocar ele pra fora mesmo quando você se sentir ameaçada. Defesa, ameaça. Então eu tenho que me defender. Então pessoas que estão sempre atacando, trazendo coisas ruins de dentro de si, né? Principalmente uma coisa que é meio nojenta, porca, vem da parte do masoquismo. Por quê? Porque está relacionado com a questão de intestino, né? De pôr para fora, ou de segurar, de controle, né? De controlar o que é sujo em mim, o que cheira mal em mim, entendeu? Então, todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Tem uns que são mais perversos, né? Que é aquela coisa, você indecente, né? Da onde vem esse seu comportamento indecente? Coisas assim que impactam, né? O masoquista é assim, ele impacta quando ele realmente quer, né? E quando ele tem esse traço mal. Agora, tem os masoquistas bons. Como é que são os masoquistas bons? Aqueles que estão sempre... por isso que é interessante, né? Porque às vezes essa pessoa também surta, porque ela é uma pessoa que ela segura muita coisa. Tanto é que o corpo dela, a característica do corpo dela é quadradinho, né? E gordinho, geralmente. Então, confunde bastante, né? O oral com... Só que a questão é que o oral é redondinho, é fofinho e redondinho. O masoquista, não. O masoquista, ele é quadradinho. E ele não é fofinho,
ele é resistente, ele é duro, na verdade, né? Aquela pessoa dura, aquela pessoa que às vezes faz musculação, né? E aí vem as misturas dos traços, né? Porque uma pessoa que faz musculação, ela acaba crescendo mais aqui em cima. E eu já falei, eu fiz um vídeo ainda até falando. Às vezes é uma pessoa que faz musculação, que ouviu eu falar e que fica com raiva e fala aí de mim, né? Mas a questão é a seguinte, não adianta. Se você vai fazer musculação para crescer, e principalmente você quer crescer essa parte, né? Ou seja, você está concentrando sua energia aqui em cima, né? Nos ombros, na força, né? Na segurar, a ter resistência. E essa questão é masoquista, tá? Essa questão é masoquista. Então, o Hulk, né? Ele tem um traço de masoquista e também de psicopatia. Por quê? Porque você pode trabalhar os seus exercícios para que você não seja triangular, né? Que é aquela coisa assim, triângulo. Cresce muito aqui em cima e embaixo fica subdesenvolvido, não desenvolve, né? Então fica aquela bundinha pequenininha com aquelas pernicas de passarinho. Eu falei aqui num vídeo e acho que uma pessoa se ofendeu. Mas, gente, então, vamos pensar, né? Então, tô fazendo musculação. Então, se eu tô desenvolvendo muito uma parte, é lógico que a outra não vai acompanhar. Esse não é o estilo do meu corpo, então não vai acompanhar. Então, vamos fazer tudo, né? Por que eu quero aparecer tanto aqui, né? Aqui. Por quê? Porque eu tô desconectada. Eu não vejo a outra parte. E as pessoas não veem mesmo, né? E isso é real, isso é real. Agora, eu tô falando porque ela é defeituosa, porque ela... Não existe, cada pessoa escolhe o que quer, mas que eu concentro mais a minha energia na minha parte superior, que não é na minha parte genital, né? Não é nas minhas pernas onde me carrega, isso vai me trazer consequências ou comportamentos, né, direcionados a esse aspecto físico também, porque eu vou ser uma pessoa que não vai mais preguiçosa, né, não vai se movimentar muito. Eu posso até me movimentar mais aqui, mas geralmente aqui é contato, né, mão, contato. Geralmente são aquelas pessoas que manipulam muito bem, né, que fazem que estão trabalhando muito, mas na verdade utilizam as outras pessoas para o trabalho. Alguns líderes são bons nessa questão, só que tem que tomar muito cuidado, porque eles também são perversos, né? Então, quando você encontra uma pessoa líder, você vai olhar, né, que tipo de tubarão é esse? É um tubarão que come todo mundo e que quer ser o maioral? Esse é um líder que nunca vai ser líder, é um líder de si próprio, tem que aparecer, ele tem que, né, brilhar. E geralmente os homens têm muito essa característica. E a mulher, ela também tem, mas de uma forma um pouquinho mais mascarada do que os homens. Os homens, claramente, quando você conversa com ele, você vê que ele é um tubarão. E ele se acha, né? Então, assim, é bonito ser um tubarão? Não é bonito ser um tubarão. É uma pessoa que não é confiável, né? É uma pessoa que... Por que ela não é confiável? Porque ela não faz nem por mal, porque ela tem que vencer. Ela não é nada direcionado a você, mas é pra ela não vê ninguém, né? Ela mata todo mundo, né? O tubarão, ele não tem condição, a natureza dele é uma natureza de... Ele é o superior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Então, a pessoa fica com raiva, vai buscar melhorar, isso sim. Por quê? Porque se você é uma pessoa com esse tipo de problema, o seu fim vai ser muito difícil, porque você vai afastar todo mundo, você vai fazer um sistema, uma dinâmica, onde você vai ter muito problema, mas é no fim da vida, porque a gente não tá aqui, gente, simplesmente para viver, né? Tudo tá caindo do céu e tudo vai dar certo, né? Igual o jovem. O jovem, ele acha isso por quê? Porque ele tem várias conexões. Por que ele tem várias conexões? Porque ele tá na escola. E a escola favorece que ele se relacione. Aí ele sai, né? Ele vai pra vida adulta, começa a chegar lá pelos 30 anos. Já não tem tantos lugares que ele tem aqui, que tenha tantas pessoas, que tenham coisas em comuns, que estão buscando algo, né? Então as pessoas já estão desenvolvidas. Dificilmente se conectam como se conectam um adolescente. Isso faz com que a pessoa entenda que se ela não plantou antes, a hora que ela chega nessa idade, ela começa a sentir a solidão, ela começa a sentir os impactos dessa situação, né? Isso é claro. E a gente tem que
deixar claro isso. Às vezes a gente fala, né, para adolescente, olha, começa a fazer tal coisa, olha, toma cuidado, não vai ser sempre assim. Ele não entende, né? Eu não entendi, pelo menos, eu não entendi. Então, como tudo, eu estudei para me entender, né? Porque todo profissional que vai para essa área tem um pezinho lá, né? No problema da saúde, então assim, hoje eu vejo e detecto com muita facilidade a família tóxica, né? A toxicidade dentro de uma família, né? O que provoca, né? As pessoas falam assim, mas é normal. Não, não é normal. Isso vai trazer sequelas e pode trazer problemas lá na frente, como suicídios para os seus descendentes. O que são os seus descendentes? Pessoas que você ama, gente. Filhos, enteados, sobrinhos, né? Então, são pessoas que, na verdade, você teria que estar olhando para eles para ajudá-los a ir para frente. Por isso que também eu coloco muito a constelação nesse processo, né? Então, você primeiro descobriu quem é, né? Daí você vai fazer uma constelação para se colocar no lugar correto no seu sistema, na sua dinâmica. E por que essa dinâmica está patológica? Porque você pode estar no lugar errado. Tá? Então isso está aflorando mais, né? Porque todo mundo sabe, todos nós temos os traços. Por que um está mais aflorado do que o outro, né? Então a sistêmica pode explicar isso. Bom, vamos lá agora para os genitais, né? Daí você chega no genital, você tem o psicopático, o psicopata e o rígido. Então, toda vez que você vê um profissional falando, né? Então, o Fernando Freitas, a Carla Queiroz, eles frisam bastante, ou até o Corpo Explica, eles frisam que não tem nada a ver com psicopatia. No meu ponto de vista, tem tudo a ver com psicopatia. Eles são manipuladores, mas é muito manipuladores, né? Então, por exemplo, até o lado, a característica positiva é de manipulação. Então, uma pessoa que ela tá nesse caráter, por que quer dizer está nesse caráter? É mais dominante esse caráter. Porque o corpo dela mostra que ela está naquele caráter. Como assim, menina? Então, se ela é uma pessoa que é triangular, né, ela é grande aqui e é fina embaixo, tipo aquelas pessoas, a calcinha, né, a mulher principalmente, né, aquela bundinha pequenininha, né, e aqui grande. Aí tem aquele momento em que ela começa a envelhecer e ela, os hormônios, né, a parte hormonal, ela começa a ter falta, por exemplo, de testosterona, então ela começa a engordar na parte da barriga e fica aquela calça presa, assim, com aquele corpo todo preso pra cima, sabe, né? Muito natural, tá? A gente tem que fazer exercícios e muitas coisas. Isso quer dizer que a pessoa muda o caráter dela, quando ela faz um exercício ela muda, né? O Fernando, ele fala muito sobre isso, que às vezes tá por trás, não é o que tá aqui, né? Às vezes o que tá por trás tá escondendo a dor do caráter, né? Se ele tá na dor do caráter, significa que ele tá na disfunção. Eu não falei isso antes, então assim, quem tá na dor do caráter tá nessa disfunção, que é o errado. Se eu tô na dor do caráter, o que quer dizer se eu tô na dor do caráter? Se eu ainda estou lá atrás, se eu ainda estou sofrendo a humilhação da minha mãe sentir o cheirinho ruim, se eu ainda estou na humilhação ou na situação da minha mãe não ter olhado para mim, não ter me passado segurança quando eu estava mamando, né? Porque o alimento não é só o leite, o alimento é o carinho da mamãe, né? Então, quando a gente fala assim, olha, uma pessoa que fez um banquete, né? E ela não recebeu bem algumas pessoas e outras, sim, ela tá fazendo isso, ela tá dando esse alimento para quem ela considera que ela deve dar esse alimento. E é tão perverso isso, né? Por isso que eu tô falando do sério do narcisista, né? Porque o narcisista, ele sabe controlar exatamente essa questão do alimento, né? Então, assim, ele sabe alimentar a pessoa, né? Tanto com segurança, com respeito, ele sabe que aquilo é o que vai segurar as pessoas. E ela considera isso como uma manipulação. Isso é tão perverso, porque ele faz um contato com essa pessoa, ele dá o que ela talvez não teve da mamãe dela, e ele utiliza isso com muita perversão, né? Ele usa essas pessoas, né? Primeiro ele usa os macacos voadores deles, que é aquele que ele tá sempre lembrando dos aniversários, ele tá sempre se fazendo de uma pessoa boazinha, sempre na sociedade, né? Em casa também com os seus
com seu alienado, que é aquela pessoa que ela suga o dinheiro dela, né? Narcisistas, se você for ver a fonte do dinheiro deles, geralmente não é do trabalho deles. Eles não são pessoas que eles estudam para ter lá na frente, porque eles têm o seu alienado, eles têm a sua galinha de ouro. O narcisista, ele sempre tem uma galinha de ouro, uma galinha que dá ovos de ouro, desculpa. Entende? Sempre. Então, se a gente for pensar no narcisismo dentro dos traços de caráter, né? Aí vem o rígido, porque o rígido, qual é a maior característica do rígido? É a triangulação, por isso a traição e tudo mais, mas eu falo que o psicopata, dificilmente ele não tem um processo também de dor no rígido, né? Por isso que tem a questão do traço genital, né? Quando chegou a bainha de mielina na genitália, automaticamente você entra no traço da psicopatia e o rígido, né? Então, assim, o rígido acaba sendo o quarto, por quê, né? O quarto traço. Porque, creio que é o quarto traço, mas não importa também isso, né? Mas o que acontece? O rígido é aquele momento em que ele começa a sentir a genitália, ele percebe o clube do bolinho da luzinha, né? Ele percebe que tem pênis e percebe que a mulher, a menininha, tem vagina, a mamãe tem vagina. Então, quando ele percebe isso, então ele acha que aconteceu alguma coisa. Alguém tirou o pipi, né, o pênis dessa mulher, dessa menina. Então, assim, existe uma ideia de castração da mulher, né? O que ela fez? Né? O que aconteceu? Por que ela não tem e eu tenho? Né? E é uma coisa tão linda e maravilhosa minha, né? Como se o que ela tivesse não fosse lindo e maravilhoso também, né? Não tivesse as mesmas sensações, e até há controvérsias aí, né? Do homem, né? Que até mais, né? Do que o homem. Bom, por isso as mulheres acabam desenvolvendo até mais cedo, né? Então há estudos e N coisas aí. Bom, mas falando aqui dos caráteres a grosso modo, né? O que é mais importante, tá? Bom, ele entende isso, e aí, como ele estava no amor que é o útero materno, né? Que é o parto materno, que ele saiu do útero para entrar na vida da família, parto materno, tá? Então ele tá na família ainda, ele ainda está no parto materno. Então tem que ter o parto paterno. O que é o parto paterno, né? É o pai apresentar o filho de novo para a mãe, porque a mãe apresentou para o pai, né, esse filho, que era o amor do objeto, né, mamar, dar de mamar e dar o alimento. Aí chega a hora que você tem que dar o papá. O que é papá? Mostrar os deveres, fazer os deveres. É extremamente doloroso para as mães isso, porque quando você sabe que você tem que dizer para ele, você tem que fazer esses deveres, porque o corpo dele não está adaptado e o corpo dele vai sentir dor, né? Então a mãe prefere não fazer, ela acha que, bom, lá na frente ele vai fazer isso. Só que quando ela faz isso, ela não apresenta ele para o pai, ela não apresenta ele para a realidade, para a vida, e vai retardando apresentar ele. Então, quando ele sai do processo, no momento que ele deveria estar entrando em contato com isso, da fase, ele vai para outras fases, e aí ele pode representar uma dor, porque ali ele deveria ter conhecido esse pai, porque esse pai estava disponível para ele naquela fase. Quando ele está mais desenvolvido hormonalmente, o pai não tem como estar tão próximo dele, né? O corpo dele vai estar direcionado para o sexo, para outras, focado em outras coisas, não nesse pai. Então, aquele momento era o momento correto de ser apresentado ao pai. Como assim ser apresentado ao pai? Ser apresentado aos deveres. É quando o pai chega e a mãe está brigando com esse filho e o pai fala que tem que fazer, né? Aí tem muitos pais que invertem a coisa, faz a mãe se amar, a bruxa amar, pro pai ficar como a mamãe. E aí fica uma loucura, né? Porque ele pega esse amor dessa mãe e eles começam a brigar. Então, a alienação parental tem muito a ver com essa questão e essa manipulação. Entendeu? Por quê? Porque quando a criança chega lá também, existe uma sensualidade entre os pais, né? Quer dizer que o pai está sendo sensual? Não, quer dizer que o pai está mostrando quanto ele tem de potencial, né? Então, mostrar o potencial, existe uma sensualidade, e não tem a ver só com a parte sexual, mas sim com a conquista, com produzir. Olha como eu sou forte, você tem que me seguir, é comigo que você tem que ficar, porque você vai dar certo comigo.
Entende? E o filho, ele precisa do quê para a construção psicológica dele, psíquica dele? Ele precisa do pai e da mãe. Mas do pai e da mãe como pai e mãe? Não, mas da estrutura pai e mãe, gente. Da estrutura. Então, assim, eu separei do meu marido, a minha mulher separou. Gente, se não tiver uma maturidade de entender que esse filho é dessa mãe e que ele precisa dessa mãe, você pode colher lá na frente um suicídio. É muito sério isso. Ai, não, mas o pai não deu a pensão. Ah, tá, então por causa disso você vai arriscar a vida do seu filho para você virar a perder ele para as drogas e a perder ele para o suicídio? Né? Não, mas eu não falo mal do meu pai, sim, mas você, do pai dele, mas você também não aproxima. Né? Não importa você, se o pai não fez, você tem que fazer de tudo para o filho primeiro começar a ter as responsabilidades. E ter as responsabilidades sem aquele pai para se identificar é muito doloroso. É muito doloroso. Então, assim, pelo menos que ele se identifique com esse pai, como corpo ele precisa. Então tá, mandou pro pai, apresentou pro pai. Aí o pai tem todo esse processo de sensualidade com esse filho, esse é o medo da mãe, né? Apresentei pro pai e agora ele tem que me devolver. Ele tem que me devolver de forma madura, para ele começar a entender qual é a minha posição na vida dele, porque o filho, nós temos duas funções, né, na verdade, nós temos a masculina e a feminina. O homem, ele tá fixado na função paterna e a mulher na função materna, né? Então, assim, que tipo de mulher eu vou ser? Será que eu vou negar a mãe que eu tenho? Porque minha mãe não tinha o pênis, né? Aí você fala, mas Freud fala da inveja e tal. Isso não é inveja, gente. Lidar com, estar entendendo o que é poder e o que não é poder, e se isso me convém. Então, se um filho vê um pai brigando com a mãe, ou humilhando essa mãe, e essa mãe ainda não tem o que ele tem, o que ele vai fazer? Ele vai ser perverso com as mulheres. Porque, na verdade, ele precisava dessa mulher, que é essa mãe que deu tudo pra ele. E ele ser perverso com ela, isso dá uma confusão muito grande pra cabecinha dele. E ele vai ser um homem perverso, vai ser um homem difícil, muito difícil, né? Eu conheço homens, assim, complicadíssimos, e batem na tecla, e pior, quanto mais inteligente, mais eles se argumentam que estão certo com as mulheres. Tipo, ela que tá errada, ela que fez, ela, né, deu 7 anos de casamento, já começam a querer largar, porque eles já fizeram tudo deles, ou seja, eles continuam na família de origem deles e não querem sair, né? E por que eu estou ainda na minha família de origem? Porque eu tô na dor. Eu tô na dor do caráter. Então, quando você fala, olha, o Fernando Freitas e a Carla, eles falam sobre somática, sobre análise de caráter e sobre a constelação, eles juntaram as 3 coisas maravilhosas. Então, assim, por isso que eu sigo eles e por isso que eu faço... Eu tô em cima, entendeu, gente? E desenvolvendo. Eu fiz o inverso deles, né? Eles são médicos e foram pro lado desse estudo, dessa característica aí, que hoje não é mais só dos psicólogos, né? Então, eu vi na época, porque quando eu fazia psicologia, eu vi isso, mas hoje não precisa de ser psicólogo para ter essa visão, para poder ajudar as pessoas. O que eu falo? Que uma pessoa que não estuda de verdade, né? O ser humano, né, que não entende, ele, por mais que ele saiba, por mais que ele seja bom, inteligente, tenha estudos, ele vai ter problemas, né, em trabalhar com o ser humano. Pode ser que ele ajude muita gente, mas pode ser também que ele ferre a vida de muita gente, só com algumas palavras, né? Então, eu já entrei assim em contato com consteladores, que quando você ia fazer o curso dele, então você perguntava, porque você faz vários cursos e você aprende várias formas, tá, gente? Então, por exemplo, constelação fluvial, ela tem um formato diferenciado da constelação de Bert Helling. Por quê? Porque eles têm além de ter todas seguir as regras, né? Ele tem a hierarquia de como se coloca no campo é diferenciado no campo morfológico, né? O campo morfológico da fluvial é redondo, então você tem que seguir como se fosse um relógio. E é muito interessante isso. Cada profissional, quer dizer, essas coisas não saem
do ensinado, mas, por exemplo, nós temos o trabalho que não é uma constelação em si, mas você usa um recurso ali, você pode usar um processo ali de identificação, por exemplo, de lugares, de hierarquia de família, sem ser propriamente dito uma constelação. Então você vai ter um recurso, uma dinâmica de um recurso usando a água, e essa possibilidade, né, se abre, né, com uma certa propriedade depois de muitos estudos feitos, porque na constelação original isso não acontece. Constelação é constelação, então põe papai, mamãe, né, e fica uma coisa enorme. Não, você pode pôr um assunto só e não é constelar aquele assunto, mas desenvolver aquela situação, olhar para aquela situação só, sem essa, com todos os passos da constelação. Você não precisa, a menos que você não saiba quais são os passos. Então, quando você sabe dos passos, você sabe quando você pode diminuir isso daí, aonde você pode simplificar aquela situação. Eu quero ver uma coisa pontual, né? Então, uma coisa pontual não é uma constelação. Não é, porque se você vai fazer uma constelação, aquela coisa pontual pode aparecer ou não na constelação, né? Pode ter alguma coisa antes para você ver, né? Na constelação a gente vai fazer isso, a gente vai falar, olha, veja esse relacionamento com seu pai que é isso que tá interferindo, tá mesmo? Só que você quer ver aonde é que você tá na família, por exemplo, só isso, mais nada, até para trabalhar essa questão. Isso já é um recurso, não é uma constelação. Você não precisa de ver se você tá com problema com um ou com problema com o outro, você quer saber onde você tá, né? E quais os problemas, então você não tá nem buscando o problema. Bom, e tem muito mais coisas. Bom, aí falamos aqui do psicopata e do rígido, tá? O que eu comecei falando, né? Falando sério sobre o narcisismo, né? Sobre o narcisista. O narcisista, ele tá na dor de todos os caráteres, né? Ele tá na dor. Então, ele tem essa manipulação, então ele tem o traço psicopático, todo narcisista tem. Ele é manipulador. Ele é manipulador e ele sabe usar como recurso, né, os traços de caráter, as necessidades, né, as dores das pessoas. Então ele tá muito, mas ele tem uma conexão íntima com a questão dos traços de caráter humano. Ele tem uma sensibilidade para isso, e todo psicopata tem sensibilidade para saber aonde atacar sua presa, né? É muito interessante. Então, a gente pode falar que ele está na dor do traço de caráter psicopático. Por exemplo, o meu narcisista, ele é totalmente psicopático, tá? Traço de caráter, ele é triangular e tem também bastante agora, que já tá velho, né? De masoquista. Muito de masoquista, né? Porque ficou grande, assim, né? Embaixo ficou aquela coisa, aquele botijão de gás, assim, né? Aqui em cima, tudo aquilo que tá segurando. E se você olhar os filhos deles, que não são velhos, também tem essa característica, tá? Eles vão, e quando ficarem velhos, o que acontece geralmente quando a gente faz exercício, né? A gente perde a musculatura, né? E fica a parte de cima que os hormônios, essa coisa toda. Bom, ele tem isso, mas tem muitos que podem ter mais por masoquista também, tá? E são extremamente masoquistas. Geralmente o quadradinho, aquele cara que não é tão gordo, mas ele é quadradinho, né? Ele é troncudo, na verdade, pescoço pequeno, né? O masoquista, ele tem um pescoço pequeno. Por quê? Porque ele sobe aqui, então ele fica pequenininho. É muito interessante. Ele precisa de segurar tudo aqui, ó. Então ele vai ficando pequeno, ele não vai desenvolvendo. Aliás, ele vai ficando duro, né? Ele tem uma dificuldade de movimento muito grande. Gente, ele pode também ser uma pessoa fofinha, gordinha? Pode. Ele pode. Por quê? Porque ele esconde por trás os verdadeiros caracteres. Agora, o que acontece é o seguinte. Ele é perverso?
então ele tá na dor, entende? E se ele tá na dor e ele utiliza todos os artifícios que nós temos para todos os caráteres, que é, geralmente o narcisista ele fala muito bem, geralmente, tá? Eu até agora não vi. O que não fala muito bem é aquele que é masoquista, mas isso não quer dizer que ele não tem uma desenvoltura de criatividade muito grande, né? E o oral, ele, apesar do masoquista ter mais, ele também tem, né? Porque é tudo aqui, né? Cérebro, então tem toda uma coisa de entendimento, né? Que é muito bem desenvolvido, né? Ele tem percepção na visão, ele tem percepção na audição, ele tem uma certa agilidade com os sentidos, né? E porque mão, né? Tá. Bom, aí logo depois, né? E outra coisa, gente, comecei falando, né, que o bebê tem aquele reflexo, então ele tem um reflexo, por quê? Porque quando a bainha de Melina chega aqui, ela até dá uma refletida nos sentidos, mas ainda, né, ela vai descendo, então o bebê vai sentindo mais o seu corpo, né, aí ele chega no intestino, né, na barriguinha, no intestino, é quando ele vai tendo suas cólicas, porque ele vai se desenvolvendo, ele vai sentindo, né, ele vai sentindo a passagem dessa comida, né, esse movimento peristáltico, que vai trazendo gases, que vai mexendo com esse corpo, adaptando, moldando esse corpo para essa vida e para essa alimentação que ele está tendo, né? É assim, e a vida é assim também. Então, no dia a dia você tem que estar mostrando as atividades que ele tem que desenvolver, com quem ele tem que se relacionar. É mais atividade masculina de pai, né? Que é? De comunicação, de respeito ao outro, né? De se colocar no mundo. Então, o que é externo é do pai, né? E esse pai está sendo apresentado corretamente para esse filho, está sendo apresentado corretamente para esse pai. E é assim que se desenvolve. Então, acho que esse vídeo, ele ficou bem legal, né? Eu consegui me colocar, não falei muito só do que eu penso, porque assim, o que eu penso tem muito a ver com tudo que eu falo, só que eu falo de uma forma muito mais despojada, até porque eu já falei aqui nesse canal que a ideia não é nada profissional. É o que eu sou, o que eu aprendi, que eu tô passando para as pessoas, para elas terem um entendimento maior, tá? Então, as pessoas falam claramente assim? Não. Eu vejo, traço de caráter, mas assim, você não fala o que é, como é, tal. O que eu falei aqui é o básico do básico do básico do básico. Quer dizer, um traço de caráter, ele tem muito mais coisas em cima. Então, ele pode desenvolver muito mais habilidades, né? Então, você tem essas habilidades desenvolvidas, você tem consciência dessas habilidades. Se você tiver consciência, olha só o quanto você pode se tornar fazendo trabalhos de entendimento de si próprio, de entendimento do seu caráter, né? A pessoa, ela é má, né? Porque ela quer. Ela chegou numa certa fase e ela não desenvolveu porque ela quis ficar no caráter de dor dela, porque ela quer. Então, tá na hora de mudar? Tá na hora de mudar. Não tem como. Vai trazer problema no seu sistema se você for uma pessoa que age na dor do seu caráter, porque quando você age na dor do seu caráter, você traz dinâmicas patológicas para o seu sistema, e se você traz dinâmicas patológicas para o seu sistema, você fica em dívida com o sistema. O sistema cobra, e é lógico, você não vai dar certo. Então, quando eu falo aqui assim, que quando eu comecei a colocar do narcisista e tal, que vai pagar, que o fim vai mesmo, porque o fim dessas pessoas que não se conheceram, que não se expandiram e que não plantaram, porque para que vem essa expansão? Para eu entender que se eu não planto corretamente com os meus filhos, eu vou colher. E vou colher muito. Mas eu não preciso, tenho dinheiro. Não, lá no fim dinheiro não vai ser nada para ti não, meu querido. Você não vai ter nem movimento para poder se lavar. Você vai precisar do que você passou, do que você deu de alimento, de ser para os outros, né, para os seus filhos. Como você realmente deu como a gente vai pagar o aluguel, né? A gente vai pagar com aquela dor? Ou você realmente deu pensando, quero meus filhos, pessoas maravilhosas, vou dar amor para eles, né? Hoje nós temos uma cultura paternal, né? Patriarcal, onde pais criam filhos simplesmente ou eles ignoram esse filho porque ele não está dando o retorno que ele quer,
ou que são extremamente narcisistas, é um traço extremamente narcisista isso, né? Ou eles dão alguma coisa, mas para manter ele preso sem se expandir, porque ele quer que faça tal atividade para dar dinheiro para ele, porque o dinheiro é muito foco, né? Geralmente tem pais que fazem isso porque não tem dinheiro, e a pessoa que tem dinheiro, ele quer os filhos longe, porque ele é muito apegado no dinheiro, e aí ele não quer alimentar esses filhos, ele não dá alimento para que eles se desenvolvam e sejam bem-sucedidos. Aliás, ele desloca isso para outras pessoas, e aí ele fica em dívida com o sistema, né? Porque, lógico, esse filho vai a trancos e barrancos, porque primeiro que ele não tem o primeiro alimento, que não é nem só o dinheiro, porque o alimento do amor vem vinculado ao dinheiro, né? Tem gente que dá presente e acha que está dando amor. Tem um nexo, né? Porque se eu tô dando isso, ele vai se desenvolver, mas eu sou tão precário a nível de dar amor que eu só tô dando uma parte e isso vai também fazer falta. Só que se eu der com amor o alimento completo, né? Eu vou fazer desse filho algo que vai sim me dar retorno, mas vai me dar um retorno não sofrido, vai me dar um retorno real, com amor, com respeito, né? E aí eu consigo entender que vai ser bom pra mim, porque é muito sofrido pro narcisista também, né? Porque ele manipula, ele leva muita cacetada. As pessoas não fazem exatamente o que eles querem. Ele consegue os macacos voadores, mas sempre tem um ou outro que ferra a vida dele, sabe? Tem sempre um ou outro que fala, né? Então, assim, é complicadíssimo isso, tá bom? E a gente vai falando mais. Eu acho que eu vou estar falando mais dessas questões. Vocês podem até pontuar se vocês querem que eu fale mais de uma coisa ou de outra, né? Porque você vê que dá pra falar muito disso, muito mesmo. Eu falo isso porque, gente, dá tanto dó, né? Quantas famílias tóxicas tem por aí? E se você for na toxicidade da família, existem narcisistas, não existe tragédia ou inferno familiar, famílias tóxicas sem narcisistas, não existe. E o narcisista, ele tanto tem caráter na psicopatia, né? Ele tá com um pezinho na psicopatia, como ele também tá no rígido, né? Porque o rígido, corrigido é uma coisa, e o rígido não corrigido, ele é uma pessoa que nunca se vincula, ele é frio, calculista, tem muito do psicopata também, tá? Bom, aliás, muita gente se confunde muito, eu não falo nem muita gente, eu falo até eu, porque tem coisa ali que é do arco da velha, tá bom, gente? Até o próximo vídeo e espero que tenha ajudado bastante gente.